Olá, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é elementos de negociação. Bom, antes de iniciarmos especificamente nesse tópico, vale uma reflexão. Qual é essa? É o seguinte: o processo de negociação não adquire facilmente contornos estáveis e homogêneos, sendo pautado por momentos de conflito e outros de consenso, que derivam de características cognitivas, comportamentais e sociais dos negociadores. O que isso quer dizer? Quando você vai para uma mesa de negociação, por muitas vezes, o que é apresentado na mesa de organização, todo o processo que se dá ao longo dessa negociação não baseia apenas nesses objetivos que são colocados. Ou seja, se você vai contratar um serviço, muitos pontos podem estar sendo analisados, como o seu comportamento, a forma de condução daquela negociação, quais são os elementos sociais dos negociadores ali, características, inclusive pessoais destes negociadores. Tudo isso está envolvido, pode ser um elemento facilitador do processo de negociação, como também pode ser um elemento limitador desse processo de negociação. Então, é muito importante compreender que, apesar de existir, às vezes, de um modo claro, descrito quais são os objetivos dessa negociação, a negociação por si só, ela não se restringe a apenas esses objetivos, digamos, contratuais. Vários outros elementos que envolvem a negociação, eles podem estar intrínseco dentro daquele processo. Pois bem, então, dois pontos que já iniciamos a discutir sobre o processo de negociação é a questão da razão e também da emoção. Então, o primeiro ponto, a razão. A razão do negociador, ela implica no desenvolvimento de suas estratégias deliberadas, racionais e concebidas para uma ou negociação. Então, o negociador, ele vai traçar os objetivos, qual que é o propósito daquela negociação, quais são os pontos que o negociador, de certa forma, pode ceder, quais são os pontos que ele pode avançar, quais são os pontos que é difícil negociar, é difícil flexibilizar. Então, ele vai muito ali na questão lógica para a negociação. Então, ele tem esses elementos à sua disposição que ele pode preparar a negociação, tendo em vista que ele conhece todos esses elementos que, de certa forma, envolvem esse processo. Mas também nós temos a chamada emoção, né? É o que toca o coração do negociador. Serão abordados temas como relacionamento, confiança. Então, é muito comum negociadores treinados eles entenderem o perfil, por exemplo, daquele cliente e, às vezes, transitar muito por esse aspecto emocional. Então, ele vai vender um produto, por exemplo, vamos supor que esse negociador esteja vendendo um serviço. Ah, eu vou vender um seguro. Ah, o cliente não quer adquirir aquele seguro. Ele vai para o aspecto emocional. Suponhamos que seja um seguro de vida. Fala, olha, mas por quê? Qual o motivo que você não deseja o seguro hoje? Aí você fala, não acho interessante, não acho que isso seja viável, tudo. Aí ele parte, às vezes, por um aspecto emocional. Ah, mas você tem família, você tem filho, você já pensou na sucessão? A gente não quer, mas imagina só, no caso da perda de uma pessoa, como que eles vão ficar, tudo. Às vezes busca alguns elementos muito relacionados ao aspecto pessoal, ao emocional, para tentar fazer sentido na outra parte a negociar aquele serviço, para negociar aquele tipo de produto. Então, por muitas vezes, experientes negociadores utilizam dessas estratégias, que são estratégias legítimas, mas que às vezes a outra parte nem pensava, nem imaginava nesses elementos. E aí ele vai conduzindo a discussão, a negociação, ressaltando alguns aspectos aí que, obviamente, tem essa intensidade muito em elementos emocionais. É muito comum, às vezes, o negociador também investigar aquela pessoa. Aquela pessoa é alguém que valoriza muito a confiança, ela tem alguns aspectos que para ela são aspectos muito relevantes
seja para adquirir um produto ou um serviço daquela empresa. Então, ele busca saber o que aquela parte, de certa forma, valoriza no processo de negociação, e ele, obviamente, ele tem lá os elementos que ele vai apresentar para trazer mais segurança àquela pessoa a fechar um processo de negociação. Então, tanto o aspecto razão racional quanto o aspecto emocional, ele tem o seu papel e tem o seu peso dentro de um contexto de negociação. A maior importância aqui é o negociador. Esse negociador, ele sabe com quem ele está fazendo a interlocução, ele sabe com quem ele está negociando. Esse negociador já buscou informações se a outra parte ele é mais racional, razão, que é algo mais quantitativo, tangível, palpável, ou é uma pessoa que valoriza mais aspectos comportamentais, de relacionamento, confiança, seguindo mais para uma linha emocional. Então, sabendo desse tipo de perfil, obviamente as estratégias, as técnicas serão alteradas a depender desse perfil. Pois bem, e aí é importante destacar e reforçar que nós, a todo momento, estamos negociando. Então, vendedores de carro negociam preços, modelos, forma de pagamento, tudo isso faz parte do processo de negociação. Então, quando você vai comprar um item, às vezes você está negociando o prazo de entrega. E o prazo de entrega pode ser o elemento fundamental. Se não cumprir com o prazo de entrega que você gostaria, você vai comprar do concorrente. Então, entender o que é relevante pela outra parte que está sendo, que está dentro desse processo de negociação, é muito relevante é muito importante para que você consiga conduzir esse processo atendendo a essa expectativa do cliente, por exemplo, se for o caso. Administradores, por exemplo, gestores, eles negociam com a equipe a solução de problemas relacionados à organização. Então, você pode negociar com a equipe projeto, prazo de projeto, envolvimento de pessoas em determinadas atividades, em determinadas tarefas. A gente destaca aqui período de férias, né? Então, às vezes você tem lá uma equipe de 10 pessoas, 7 delas querem tirar férias em janeiro. Mas como que você vai dar férias para 7 pessoas em janeiro? Né? Você vai ficar com menos de 50% daquele número de colaboradores? Não, você tem que negociar. E como que vai para essa negociação? Olha, verifica, olha, a gente pode fazer um sistema de rodízio, às vezes para o ano que vem, a gente tem 3 pessoas que tiram férias em janeiro, depois a gente reveza, para o ano seguinte a gente muda, a gente concede para outros, tendo em vista que todos têm o mesmo interesse. Então, são formas de você estabelecer uma negociação no sentido de buscar um consenso ali, atendendo às necessidades, que nesse caso do exemplo, a empresa tem de colaboradores trabalhando naquele período, como também os interesses pessoais de cada colaborador, que gostaria de tirar férias num período específico. Questão de aumento salarial é um processo de negociação. Às vezes você quer lá um bônus salarial, você vai entrar com os seus elementos, com os seus, de certa forma, apresentar os seus objetivos, os seus argumentos aí para que justifique esse aumento, esse bônus. Então, tudo isso faz parte de uma integração onde que existem vários objetivos sendo expostos, mas não só esses objetivos sendo expostos fazem parte do processo. Nós temos outros objetivos que às vezes são implícitos, ou às vezes são até mesmo estratégicos não divulgar para que a outra parte não tenha essa evidência dos interesses reais daquele processo de negociação. Pais negociam com filhos, né, os horários de estudo, lazer, de atividades extras, tudo isso faz parte também de processo de negociação. Eu falo que a parte emocional, quando se trata de negociação de pais e filhos, é uma parte extremamente utilizada, sobretudo pela parte do filho, né? Às vezes o pai é mais racional, olha, não, você vai alimentar de alimentos mais saudáveis, por isso, por aquilo outro, e aí o filho às vezes vem com uma série de argumentos emocionais que acaba, de certa forma, te deixando em uma situação muito complexa, porque a depender da idade da criança, ela não tem a compreensão
para uma análise racional do que é bom ou o que é ruim, e você precisa, de certa forma, explicar, desenvolver, às vezes até de uma forma bastante lúdica, um meio de tentar negociar aquilo e obter um resultado com aquela negociação. Maridos negociam com as esposas o local onde vão passar o final de semana, férias, qual vai ser o investimento que eles vão fazer agora, o que vai ser prioridade para que a família adquira. Então, assim, são muitos pontos, muitos exemplos que nós temos de negociação, inclusive fora de um contexto organizacional. E aí faz parte de toda essa análise dos elementos, o que pode, de certa forma, influenciar, o que está intrínseco, o que não foi apresentado, mas é um dos objetivos da negociação. Então, observe que são vários pontos aí que precisam ser considerados. Pois bem, então, a negociação ela consiste em mudar de posição. Se você está numa posição hoje, por exemplo, de um vendedor, talvez você não tenha, às vezes, muita característica de barganha, tendo em vista que quem vai estar adquirindo seu produto ou serviço vai ser o seu cliente. O cliente, sim, às vezes vai barganhar, ele vai tentar, de certa forma, conseguir um desconto, ele vai comparar o seu produto com o produto concorrente, vai falar, olha, adquiri o seu, estou achando mais vantagem do concorrente por causa desse benefício, por causa desse desconto, por causa desse preço. Então, se você está nessa posição, por exemplo, de vendedor, às vezes você vai ter que ter elementos para o quê? Para debater essa barganha do cliente. Fala, olha, mas o nosso produto tem essa característica, o nosso serviço ele tem uma garantia, nós já temos uma credibilidade no mercado. Então, você vai buscando elementos para tentar, obviamente, vencer com essa barganha. Mas também você tem aí outros pontos a serem trabalhados. Compromisso é um. Então, o compromisso que o cliente vai fazer o pagamento em dia, o compromisso que o cliente vai honrar com aquele pedido. Então, imagina só, o cliente faz o pedido e aí, pela legislação, ele tem o direito a cancelar. Isso tudo é um retrabalho. Às vezes a empresa tem toda uma energia, faz pedido ao fornecedor, aí chega naquele prazo limite lá que é previsto o cancelamento, o cliente cancela. Então, é uma falta de compromisso que acaba comprometendo a atividade operacional da empresa. Tem a questão do raciocínio lógico, então é você demonstrar todos os elementos, todos os pontos que podem gerar um efeito positivo naquela negociação, naquela compra, naquela aquisição, e você apresentar isso de uma forma clara, fazendo as relações, as associações devidas para que o seu cliente, para que o outro, ele consiga vislumbrar de fato aquele benefício. Tem o aspecto emocional, que, conforme já destacamos, entra dentro do processo. Em alguns casos, inclusive, ele é o elemento principal, porque você trabalha muito a questão emocional do cliente. Então, olha, o que você valoriza, o que você gosta. Ah, você gosta de entretenimento, você gosta de tranquilidade. Olha só o empreendimento que a gente está te oferecendo, olha só o produto que a gente vai te oferecer, vai atender essa sua expectativa, vai atender essa sua perspectiva. Então, esse processo, ele tem muitas questões que são desenvolvidas no sentido de favorecer o bom êxito no processo de negociação. Então, muitas empresas investem fortemente nesses elementos, no treinamento da sua equipe, para que elas consigam aí o melhor resultado possível, né, para as empresas. E ainda, para a gente finalizar, tem o aspecto de coerção, né? Tem algumas empresas e tem alguns negociadores que optam por isso, e às vezes até mesmo clientes que buscam lá, olha, eu vou negociar, mas eu não negocio o prazo, ou se a empresa não está cumprindo com os prazos, eu vou entrar com uma ação judicial, tendo em vista que tudo isso está no contrato, eu não vou flexibilizar. Então, às vezes, essa estratégia de coerção é fazer valer o que foi acordado. Muitas vezes o cliente utiliza disso, ou até mesmo a empresa, se o cliente, de certa forma, não cumprir com o que foi acordado dentro de uma estrutura contratual. Pois bem, então, outro elemento aí que a gente precisa considerar no processo de negociação
são aspectos relacionados à cultura. Então, o que seria a cultura, né? É o complexo, é um complexo conjunto de elementos que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, um brasileiro, por exemplo, negociar com um asiático, um chinês, por exemplo, com um japonês, certamente tem alguns choques culturais ali que esses negociadores deverão se atentar. Tem alguns costumes, tem algumas práticas que, se você não respeitar os hábitos da outra parte, você pode ser taxado como invasivo, você pode ser taxado como irresponsável, você pode pode passar uma impressão que negociando com um brasileiro isso é indiferente, mas negociando com uma pessoa de uma outra cultura, isso pode sinalizar algo muito ruim dentro do processo de negociação. Às vezes pode, de certa forma, sinalizar que você está sendo desrespeitoso, que você está sendo muito invasivo. Então, sobretudo quando se trata de diplomacia, né? A gente tem os diplomatas que eles são treinados justamente para isso, para buscar compreender, buscar entender a cultura do outro, o que eles valorizam, o que eles têm lá enquanto hábitos, enquanto aspecto moral, que são muito relevantes naquela cultura, e investigar e às vezes até mesmo nortear os negociadores para que não toquem alguns aspectos, a forma de se portar, a forma que vai ser conduzido o processo de negociação seja feito da melhor maneira possível, para não gerar nenhum tipo de resistência, objeção, tendo em vista que a outra parte pode se sentir ofendida lá, tendo um princípio ferido, um valor, um costume lá, de certa forma, comprometido, passar uma imagem muito ruim dentro desse processo de negociação. Bom, e a condução da negociação também, ela necessita e ela carece de um sistema, né, de um fluxo. Então, a gente começa aqui por falar, a minha atitude está amparada legalmente? O que isso quer dizer? Olha, eu vou negociar e eu estou negociando algo. Primeiro, a minha proposta ou o produto que eu estou vendendo, o serviço que eu estou oferecendo, as cláusulas que eu, de certa forma, estou negociando, isso está amparado legalmente? Existe uma legislação que ampare eu proceder dessa forma? E é óbvio que, se não, eu devo descartar essa opção. Então, olha, vou vender um produto ilícito. Olha, você está amparado legalmente? Claro que não. Então, você deve descartar. Você vai adquirir um produto ilícito? Claro que não. Olha, vou adquirir um produto lícito, mas a forma de pagamento não está amparada legalmente. Opa, então, dentro desse processo de negociação, eu já devo descartar também a sequência disso, porque não tem esse amparo legal. Então, vocês estão observando que primeiro ponto, olha, o que está sendo negociado tem algo que fere a legalidade? Se sim, é melhor descartar essa opção, porque senão você pode ter problemas futuros dando sequência na negociação com este elemento, porque você não vai ter nenhum respaldo legal, tendo em vista que vocês estão praticando algo ali que não é amparado pela lei. Segundo, é uma atitude aceita pela sociedade? Muitos casos, às vezes não existe nenhuma restrição legal, mas a sociedade, a cultura daquela sociedade não aceita aquilo, aquela postura, aquele tipo de prática. Então é importante se perguntar: olha, esse tipo de serviço que eu estou prestando, a sociedade, de certa forma, aprova isso? Se não aprova, isso pode prejudicar esse processo de negociação. Você pode ter uma coisa extremamente imoral, mas que não necessariamente seja ilegal. É imoral aquela prática, aquela prestação de serviço, aquela cobrança, mas não caracteriza como ilegalidade. Então, é importante refletir sobre esse ponto. Por quê? Porque um processo de negociação que entra nessa seara, isso pode ter problemas futuros. E outro, ficarei tranquilo com essa atitude? Olha, dentro desse processo de negociação, o cliente falou que só vai fechar se eu conseguir entregar o produto em 5 dias.
Eu conheço o processo da empresa, sei que não entrega em 5 dias, sei que a entrega vai ser em 15 dias. Ficarei tranquilo eu prometer ao cliente que entregarei em 5 dias? Imagina só, o cliente está criando expectativa, o cliente tem compromisso, seja com aquele produto ou com o serviço que será prestado. Eu sei que a minha empresa não vai entregar com 5 dias, vai entregar com 15, mas eu vou assumir esse compromisso com o cliente e depois que a negociação for finalizada, eu vou ter que inventar desculpa, arrumar algum tipo de pretexto para justificar essa entrega em 15 dias. Então, perguntem-se, ficarei tranquilo com essa atitude? Se não dê sequência. Então, olha, eu tenho um compromisso inclusive com a verdade, eu explico para o cliente, descrevo que os processos eles já são muito bem definidos, não tem como, tenta negociar, às vezes você nem vai fazer a venda, mas pelo menos você vai ficar com a consciência tranquila, que não vai ter aquela reclamação, não vai ter, de certa forma, não vai ser taxado como uma pessoa que só quis realizar aquela negociação sem honrar com os compromissos que foram exigidos pela outra parte. E aí, se caso você ficar tranquilo com essa atitude, no caso, não, eu consigo cumprir o prazo, eu consigo fazer as entregas a qual eu me comprometi, ótimo, a atitude está adequada, eu posso seguir e continuar com essa negociação. Então, é muito relevante, e aí voltando à questão dos aspectos culturais, compreender exatamente como que cada povo, cada cultura, como que cada cliente ele considera o seu como que ele vai avaliar o seu processo de negociação. Então, por exemplo, você pode ter um cliente que ele tem, de certa forma, algumas preferências. Ele tem lá o seu time de futebol, ele tem o seu partido político, ele tem aquela religião qual ele segue. E às vezes, se você entrar numa seara de discussão no processo de negociação, onde você pode colocar a sua crença ou os seus objetivos em conflito, isso pode inviabilizar aquela negociação. Então, o que o cliente está sendo vinculado, o que ele acredita, o que esse cliente, de certa forma, prega, tudo isso deve ser considerado. Por quê? Porque se você entrar numa linha de atrito direto, por mais que os seus produtos sejam bons, a sua estratégia de negociação está seguindo aqueles preceitos lógicos, mas existem elementos emocionais que podem entrar como prioritários nesse processo, e aí o cliente opta por comprar de uma outra empresa ou comprar de uma outra pessoa, justo e puramente porque você deixou escapar, você, de certa forma, entrou em um atrito, não nos elementos, nos aspectos objetivos da negociação, mas nos aspectos culturais. Então, organizações sociais, o que essa pessoa está vinculado, se você segue alguma organização, o qual o seu cliente ou o outro negociador, ele, de certa forma, é crítico àquela organização, então ele pode te categorizar. Ah, você gosta disso? Ah, então você é assim. A gente sabe que as pessoas, às vezes, elas são muito simplórias nesse tipo de análise. Elas querem categorizar, elas criam um estigma, né? Ou se você é daquele, torce para aquele time de futebol, então ela acha que você tem um perfil de comportamento, sendo que as pessoas são múltiplas, as pessoas são muito mais complexas do que isso. Então, isso pode ser levantar o time de futebol que a pessoa, de certa forma, torce, a religião ao qual ela crê, o partido político o qual ela defende, tudo isso pode sinalizar alguns caminhos, algumas questões que a pessoa defende dentro dessas crenças que ela possui, mas isso não é determinante que a pessoa que segue aquele partido, ou torce para aquele clube, ou é daquela igreja, é uma pessoa que tem características exatamente iguais a outras que estão daquele mesmo grupo. Então, é importante considerar isso no processo de negociação e deixar expor muitas situações que envolvem dicotomias, né? Quando você tem alguma questão conflituosa, isso pode o prejudicar dentro desse processo. Então, igrejas, clubes, associações, escolas, empresas, sociedade como um todo, ela tem
as suas categorizações, as suas preferências, e quando você vai para uma mesa de negociação com perfis que são totalmente avessos ou diferentes àquilo que você acredita, tome muito cuidado para que o processo de negociação não seja contaminado pelas suas crenças pessoais e que você, de certa forma, conduza isso de modo a gerar um bom êxito nessa negociação, sem comprometer, obviamente, o resultado final por esses elementos que às vezes acabam sendo aí primordiais dentro desse processo de negociação. Bom, e aí nós temos os chamados elementos da cultura, né, que são os comportamentos, as crenças, regras, condutas, valores que formam uma cultura. Aí a gente está falando agora da cultura organizacional. Então você pode estar numa empresa que tem uma estrutura totalmente informal. Então a empresa ela não formaliza processo, um dia faz de um jeito, outro dia faz de outro. A empresa não formaliza a comunicação, então é tudo verbal, sem registro, sem documentação. Então é uma empresa que às vezes carece de alguns instrumentos de gestão. E você, de certa forma, trabalhou muito tempo nessa empresa e, de certa forma, desenvolveu essa característica do jeitinho, da informalidade e conseguiu conduzir aí a sua carreira na empresa bem. Mas aí você sai dessa empresa e vai para uma outra empresa que tem toda uma cultura organizacional formal, burocrática. E aí, para tudo, você tem que fazer uma solicitação, você tem que fazer um pedido, tem que ter autorização, tem que ter registro. E aí, observe, é um choque cultural. Porque na empresa anterior você não tinha nada disso, e agora na empresa atual você tem esse tamanho de regramento que acaba dificultando, ou seja, você gasta muito tempo fazendo todos os registros nas atividades meio do que necessariamente naquela atividade final, que vai atender aquele propósito, aquele objetivo. E isso pode ser frustrante. E aí você pode começar a criticar a empresa e tudo mais. Só que, observe, isso é uma cultura organizacional. A empresa ela pode ter chegado no patamar que necessitou estar adotando mais formalidade, mais formalização, mais até burocracia, para que ela consiga ter esse controle, para que ela consiga ter uma eventual certificação, por exemplo. Então, ela adotou procedimentos necessários para isso. E aí é importante compreender esse outro lado, porque esses choques culturais das organizações é muito comum. É como também o cliente que está acostumado a comprar, às vezes, na mercearia do bairro, que tem lá, às vezes, uma caderneta, ele vai lá, compra, eles anotam lá o que ele comprou, e chega no fim do mês, ele vai e faz o pagamento, e agora ele vai negociar com uma outra empresa que não aceita essa forma de negociação. É uma empresa que você tem que fazer o pedido, é uma empresa que tira a nota fiscal, você tem que fazer o pagamento no ato do pedido. Às vezes a entrega vai acontecer alguns dias, mas as regras da empresa é que no ato do pedido seja efetuado o pagamento. Então observe que essas diferenças elas podem ser pontos cruciais no processo de negociação, levando aí, obviamente, a questionamento, seja por parte do cliente, seja por parte de um colaborador, seja por parte de um parceiro. Então, o negociador ele tem que ter essa consciência para saber, obviamente, se posicionar perante uma situação de conflito. E aí, a partir dessa situação de conflito, ele tentar demonstrar os benefícios daquele fluxo que é adotado pela empresa, os benefícios para o cliente, daquelas regras que serão cumpridas. Isso vai trazer segurança, seja para a empresa, seja para o cliente, na hora da efetivação da negociação. Então, todos esses elementos precisam ser considerados no ato aí dessa negociação. Temos ainda as posições, né, os interesses. Então, quando você está numa mesa de negociação, você tem a posição, o que é apresentado, e você tem aí os interesses por trás de tudo aquilo. Por que as pessoas estão pedindo tanta coisa? Por que ela está colocando isso como crucial no processo de negociação? Prazo de pagamento, tempo de entrega, desconto concedido, tudo isso. Então, pode ter interesses submersos. A gente colocou aqui a figura do iceberg, porque as posições são apresentadas, às vezes estão lá em contrato, mas os interesses, às vezes, eles estão obscuros.
E isso é um ponto muito relevante, porque o bom negociador ele vai compreender que, por mais que não esteja isso evidenciado no contrato, ele já captou junto ao seu cliente ou junto a outra parte que ele está negociando, que isso pode ser algo muito relevante nesse processo de negociação. E aí ele tem um caminho para conduzir a negociação, utilizando, inclusive, elementos que vão ao encontro desses interesses que estão lá intrínsecos dentro desse processo. Bom, então uma solução aparentemente óbvia para obter um dos negociadores pode não atender aos reais interesses do outro. Então, um negociador, às vezes, ele está ali, ele atende às posições, mas uma negociação não é efetivada. Por quê? Porque existem outros interesses que não foram apresentados de forma clara dentro desse processo. E aí nós temos um comparativo, né? Uma parte se importa mais com a forma, a outra parte se importa mais com a substância. Olha, eu estou preocupado em adquirir esse produto. Se vai ser forma de pagamento à vista em 10 vezes, tempo de entrega se é 5, 10, 15 dias, pouco me importa essa forma, eu quero a substância, eu quero aquele produto, aquele serviço. Então, entender o que a outra parte importa é fundamental para que você tenha elementos para conseguir convencer ela nesse processo de negociação. As considerações econômicas, para uns, são pontos cruciais, relevantes. Olha, o menor preço, eu quero maior desconto, eu quero várias questões vinculadas ao aspecto econômico. As considerações políticas, pode ser a outra parte. Olha, não estou muito importado, eu não estou importando muito com o preço, mas eu quero o compromisso de você honrar com todos os processos, todas as etapas, nos prazos que a gente está acordando. Então, pode ser um elemento fundamental dentro do processo de negociação. As considerações internas de uma parte, as considerações externas de outra parte. Então, olha, eu estou adquirindo um produto, mas esse produto ele não é um produto que eu vou adquirir e vou levar, então existe todo um processo que vocês vão contratar outras empresas para fazer parte desse serviço que está sendo contratado e tudo mais. Então, essas considerações externas podem ser muito relevantes. Eu vejo muito isso em contrato de terceirizados. Ah, você vai contratar terceirizado para o serviço de limpeza de uma instituição? Ok. Então, no contrato, você deve estabelecer as questões internas, que são fundamentais, mas você não deve se eximir das considerações externas. Olha, se essa empresa não pagar o colaborador, não fazer o recolhimento do FGTS, nem do INSS, isso pode ter uma cláusula lá de suspensão de contrato. Por que isso é importante? Porque você pode ser, de certa forma, corresponsável por isso. Então, isso pode gerar um problema futuro. Então, pode ter um negociador que considera muito o aspecto interno e outro considera mais os aspectos externos. Futuro imediato, alguns negociadores estão pensando no imediatismo, o outro está pensando no futuro mais distante. Os resultados, um está pensando no resultado imediato, o que aquilo vai gerar de benefício, o outro está pensando em relacionamento, olha, estou iniciando uma negociação agora com a empresa, ou estou iniciando um projeto agora, mas isso tende a desenvolver outras negociações e outros projetos futuros. O progresso é um ponto, olha, a empresa vai inovar, ela vai apresentar outras formas, outros design, algo moderno, futurístico. Olha, isso pode ser interessante, eu valorizo isso. Mas a outra parte fala, não quero que você, de certa forma, descaracterize toda a tradição, toda a característica que eu tenho, que eu zelo por aquele produto, por exemplo. O precedente que isso pode abrir, então algumas pessoas ficam preocupadas com isso no processo, então o que isso pode abrir de precedente nessa negociação, e o outro fala, não, é somente esse caso a gente fecha aqui, os próximos a gente segue lá o rito. Então tudo isso deve ser considerado. Tem pessoas que falam, não, isso vai abrir um precedente grande, então a negociação ela não vai seguir a partir desse ponto. O prestígio, a reputação, muitos valorizam isso, a confiança, né, voltada, e outro está valorizando mais o resultado. O resultado eu quero que isso fique pronto nesse período, não importa se é a empresa A, B ou C que está fazendo, eu não quero nem saber tempo de empresa, reputação da empresa, isso para mim não importa. Então, alguns, de certa forma,
são mais simplistas nesse sentido, buscando muito resultado que vai ser apresentado. E ainda temos os ganhos políticos. Alguns falam, não, vou contratar essa empresa, eu vou adquirir isso porque eu vou ter ganho político, as pessoas vão me ver de outra forma, isso vai me elevar dentro do que eu almejo, dentro de uma oposição que eu busco. E o outro está pensando, não, eu quero o bem-estar do grupo, é isso que agrada o grupo, então para mim está ótimo, vamos seguir nessa linha de contratação de serviço e assim por diante. Então, observa que cada parte da posição de negociação tem um elemento mais específico. E aí, para a gente encaminhar, nós temos esses elementos aí do processo de abordagem eficaz da negociação. Então, pessoas, separar as pessoas dos problemas. Você tem, às vezes, uma pessoa que, de certa forma, está numa cultura diferente, com crença diferente, com posições e opiniões diferentes. Você acha isso um problema, mas ali você está lidando com uma pessoa, numa negociação que tem objetivos específicos. Então, utilize esses elementos que você acha como problema para você fazer um diagnóstico de posição, como vai ser o processo de negociação por parte dessa pessoa. E aí, fazendo um bom diagnóstico, você vai ter as estratégias corretas para conseguir conduzir bem esse processo. Então, separar as pessoas dos problemas que eventualmente vocês têm. Interesses, então concentre nos interesses, não nas posições da pessoa. Então, a pessoa está lá, eu estou na posição de vendedor e o outro de cliente. Então, ele está vendedor, ele está querendo aproveitar de mim, ele está querendo me colocar o produto mais caro. Não, concentre nos interesses, não nas posições. Não, o interesse dele é fazer uma negociação, tudo, não necessariamente me vender o produto mais caro, às vezes me oferecer algo que eu não vou consumir. Então, concentre mais nesses interesses para que você consiga, de fato, ter uma articulação melhor dentro do processo. Critérios, insista em que o resultado tenha por base algum padrão objetivo. Olha, nós temos elementos aqui que nós divergimos, mas vamos seguir esses critérios que fazem parte do processo de negociação. Apesar de nós termos aí as nossas diferenças, mas estamos aqui agora negociando. E um bom exemplo da gente destacar é quando você tem lá no esporte, dois times de futebol, por exemplo, que são arquirrivais, e aí esses dois times, eles competem, eles têm uma rivalidade muito grande dentro do jogo esportivo, porém, existe o jogo do negócio. Eles negociam jogadores, eles fazem outros tipos de negociação no qual eles colaboram, eles cooperam entre si. O time é rival, mas eles negociam jogadores entre eles. Então, alguns têm objetivo específico, eles podem sentar na mesa, discutir e chegar num bom êxito de negociação. Ao contrário, às vezes, numa disputa do futebol, que ali está cada um querendo sair vencedor. E, por último, nós temos as opções. Então, crie uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer. Então, tem o plano B, tem o plano C, tenta criar cenários, uma negociação às vezes muito complexa, você tem que ter as margens, aonde que eu posso ceder, até onde eu posso dar o desconto, até onde eu posso ir, para às vezes, quando tensionar essa negociação, a gente não encerra ela por causa de um pedido, por causa de uma questão que foi colocada em mesa. Eu tenho margem para conseguir, de certa forma, avançar com isso e ceder um pouco. Bom, e para a gente finalizar, eu deixo uma reflexão para vocês, onde diz que o seguinte: o futuro não é o lugar que estamos indo, mas um lugar que estamos criando. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção